Boa noite a todos. Eu comecei a primeira live, mas parece que o som deu problema. Então estamos começando de novo. Se vocês escutam, por favor, deem um sinal que o som está ok. Sejam todos bem-vindos, né, a essa noite, onde nós temos o nosso convidado, o Padre Denis, e nós vamos conversar um pouco, né, sobre o tema moral ou moralismo. Agora deu certo. Sejam todos bem-vindos. Bem-vinda, Thaís, Bárbara, Eric, Simone. O tema de hoje é super relevante, né? Vamos conversar um pouco, né, sobre a diferença entre moral e moralismo e conversar com o nosso convidado, Padre Denis. Bem-vinda, Bárbara. Então, essa live ficará salva, tá, no IGTV. Caso você não consiga participar na íntegra desse momento, não se preocupe. Você poderá voltar a este perfil e acessar a nossa conversa na live, né? Que não será mais live, mas ficará salva. Então, por enquanto, você que está chegando, né? Estamos crescendo aqui no número de participantes. Enquanto o Padre Denis entra, você pega aí papel e caneta, né? Ou então abre o bloco de notas no computador, para que você anote os pontos importantes e retenha o máximo possível do conteúdo que nós abordaremos hoje. Então fica aí com a gente até o fim. Estou esperando aqui o Padre Denis mandar a solicitação. Se você já tiver alguma dúvida, né? Eu sei que a gente ainda não começou a conversar, mas se esse tema te traz alguma questão, moral ou moralismo, já pode ir jogando as perguntas no símbolozinho bem aqui embaixo, que tem um balão de fala e tem um ponto de interrogação dentro. Então, em determinado momento da nossa conversa, eu vou ver se tem algumas perguntas lá. Então, você já pode ir escrevendo. Por enquanto, pega papel e caneta, abre o bloco de anotações, o Word, o Docs, o que for, e fica atento para anotar. Anotar aí os apontamentos, né, aquilo que você achar importante. Nem sei se eu me apresentei. Meu nome é William, eu sou consagrado na comunidade Shalom e vou fixar agora o tema para que as pessoas saibam o que está acontecendo, moral ou moralismo. Tema. Eu acredito que eu posto assim, pressiono, pin comment. Pronto, obrigado, Eric. Vamos esperar aí o Padre Denis entrar na live. Pegue o seu papel, pegue a sua caneta e se prepare, fique com a gente até o fim. É um tema muito relevante, importante para a nossa vivência diária na fé, na igreja, na nossa evangelização. O Padre Denis entrou. Bem-vindo, Padre Denis. Você pode mandar um request para mim e eu te aceitarei, Padre. Padre Denis entrando, todo mundo preparado aí com papel e caneta. Padre, consegue me ver? Consegue me ouvir? Sim, estamos aqui. Bem-vindo, Padre. Sua bênção. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Então, Padre, hoje o nosso tema vai ser sobre moral ou moralismo, né? A gente vai conversar um pouco sobre isso e eu queria te fazer algumas perguntas, né? E a gente vai conversando sobre o assunto. Já deixei aqui de sobreaviso ao pessoal. Se eles tiverem alguma dúvida,
já podem mandar aqui no balãozinho das perguntas. E aí, em determinado momento da nossa conversa, a gente checa para ver se eles têm alguma questão. Então, padre, bem-vindo novamente. É um prazer estar aqui com você. E gostaria de começar essa conversa te perguntando, né, padre? Qual é a diferença entre moral e moralismo? Vamos lá, né? Na verdade, a moral é aquela decisão correta que eu tenho que tomar em cada situação. No mundo de hoje, a gente vê que a moral está muito relegada assim a uma coisa antiquada, né? Ah, não, essa questão de moral aí, cada qual tem a sua, cada um segue o seu caminho, cada um faz segundo o que pensa. O problema é que a gente pode fazer o que a gente quiser, mas a gente não pode ter as consequências que a gente quer. Acho que a reflexão moral começa a partir daí. O que eu fizer, eu vou ter as consequências. Então, Uhum. existe um fazer correto e um fazer errado, que pode me prejudicar e pode prejudicar os outros. Então, o ser humano ele não pode dizer que é um ser sem moral, sem necessidade da moral, um ser amoral, né? Não pode dizer porque ele toma decisões, é um ser de decisões. E nós já temos na nossa natureza, na estrutura do mundo, as consequências de cada decisão. Então, daí vem a moral, essa reflexão de o que é certo fazer, o que é correto fazer. A gente trouxe aqui uma reflexão a partir das consequências, né? Mas é claro que o fundamento mais profundo dessa moral não são as consequências materiais, visíveis, palpáveis, mas é, na verdade, o relacionamento com Deus. Né? Ou seja, a consequência última da minha vida, que é, no final da vida, eu quero estar com Deus. Sempre as consequências, mas não só as consequências materiais, visíveis. E o que é o moralismo? A gente poderia chamar em causa, né, os fariseus, que dialogavam muito com Jesus. Eles impunham fardos pesados de leis exageradas sobre as pessoas, não fundamentados exatamente nessa lógica de quem é o ser humano, como é a dinâmica do mundo, vamos escolher o correto, mas fundamentados no que eles tinham prescrito e eles queriam que as pessoas os obedecessem simplesmente, para manter o seu poder, manter a sua autoafirmação, para colocar os outros de forma subserviente a eles mesmos, né? Então, daí vem o moralismo, é aquela indicação moral que não tem fundamento na própria natureza humana, nem naquilo que de verdade Deus indicou para nós. Mas é uma espécie de dedução que acaba exagerando um pouco na exigência, né? Então, eu diferenciaria os dois dessa forma. Padre, quando você fala de moral desse jeito, me faz lembrar um pouco do uso responsável da liberdade. Ah, daria para fazer essa associação entre a moral e a liberdade do homem? O padre me ouve? Está travando um pouco, padre. Da liberdade, né, associado à moral, porque interessante como a liberdade bem usada, ela cresce. A pessoa se torna cada vez mais livre quando começa a ter atitudes morais corretas. Né? Então, a gente vê que as atitudes morais elas vão se encaixando bem na nossa estrutura humana. E a gente vai se tornando cada vez mais livre. Já a pessoa que Uhum, não se preocupa com a moral, né, uhum, vai se tornando cada vez mais prisioneira. Interessante, né? As uhum. pessoas que não têm uma reflexão moral, elas se acreditam mais livres. Eu posso fazer o que eu quiser, né? Eu sou dono do meu nariz.
Só que elas acabam se tornando escravas das suas próprias decisões. Sim. Uhum. Vamos pegar o exemplo de uma pessoa que, não, eu sou livre para pegar a droga que eu quiser, né? Vamos pegar o exemplo mais Sim. simples. Né? Uhum. A pessoa, tudo bem, você escolhe, mas daqui a pouco você tem muito mais livre para sair disso. Né? Uhum. Uhum. Então, a liberdade, ela não é libertinismo, né? Tem gente que confunde a liberdade com liberdade que Deus nos deu de corresponder ao chamado de amar, porque só pode existir amor se existir liberdade, não a capacidade de fazer o que eu quiser. Fazer o que eu quiser é libertinismo, é escravidão. Né? As pessoas Sim, padre. confundem muito e acabam do libertinismo perdendo a liberdade. Entendo, padre. Eu estou anotando tudo, gente, aqui. Pessoal, vão dando feedback para a gente. Digam aí no chat se vocês estão conseguindo ver bem, se está travando, se o som está legal. Aqui está travando um pouco, mas eu estou conseguindo entender o padre. Então, deem um feedback aí e me digam se vocês conseguem entender, se está dando certo. O padre Denis caiu agora, vamos esperar ele voltar. Então, nessa primeira parte, para quem está chegando agora, estamos tendo um bate-papo, né, uma conversa com o padre Denis, e o nosso tema é moral ou moralismo. Enquanto ele volta, vamos fazer aqui um resumo, né? A gente está falando que a moral, ela é uma forma responsável de se viver a liberdade, e quanto mais responsáveis somos na vivência dessa liberdade, melhor nós vivemos a moral. E essa moral, ela não é vazia, né? O fim da moral é o próprio Deus. O fim da vivência dessa moral é o próprio Deus. Então, o padre Denis está voltando aqui e aí a gente já continua. Então, anota aí tudo que foi dito até agora, né, nessa primeira questão, essa primeira abordagem. Enquanto o padre Denis volta, vocês disseram que está travando um pouco, né? Mas que está dando para entender. Padre, ninguém nem reparou que caiu, viu? Não se preocupe. O padre ainda está travando um pouco, mas a internet deve estar decidindo ser a nossa amiga hoje. Padre Denis, se você me ouve, dá um sinal. É assim, Catiane, ao vivo. Ele caiu de novo, gente. Mas vai dar certo. Então, até agora, né, a gente já pode se questionar. Como é que nós temos usado a nossa liberdade? E a gente tem entendido o sentido da moral ou temos caído no moralismo, né? De pegar uma dica ali do que a moral nos diz e torná-la artificial, né? Como é que a gente tem vivido a nossa liberdade? E aí o Charles aqui já mandou a pergunta, né? O moralismo seria uma espécie de doença da moral? Vamos guardar essa pergunta para o padre Denis. Ele deve estar tentando voltar nesse exato momento. Charles, se eu esquecer a tua pergunta durante a conversa, me lembra, viu? E aí nós vamos entrar em outros pontos também, né? Enquanto o padre Denis não entra de novo, a gente vai perguntar para ele outras perguntas muito importantes e relevantes para o tempo que nós estamos vivendo hoje. Então o padre está voltando, acabei de aceitar aqui a solicitação dele.
Não saiam, não saiam, fiquem aqui com a gente. Tem muita coisa para a gente conversar ainda, hein? Aqui no meu Instagram tá dizendo esperando por Padre Denis. Acontece, né? Então, bem-vindo aí as pessoas que entraram agora, né? Bem-vindo, Elano. Aqui deu uma mensagem que o Padre Denis não conseguiu entrar. Eu vou mandar o convite para ele agora, tá? Vamos ver o que acontece. Padre Denis, se você sair do aplicativo e entrar, talvez melhore. Aí o Padre Denis voltou. Tamo aí. Eu Não dá acho que moral, agora... né, não. Esse Instagram aqui, que Não, negócio aqui tá sem moral. ninguém nem percebeu que caiu, padre. Agora a qualidade melhorou bastante. Acho que agora não cai mais não. Padre, Beleza. então, enquanto você tentava retornar, né, eu estava aqui resumindo um pouco para as pessoas que estavam entrando agora, para elas se interarem do assunto, né? Sim. Ah, padre, e aí eu queria te perguntar o seguinte: como é que nós católicos podemos desenvolver uma consciência sadia para a gente não cair nem no relativismo moral e nem no escrúpulo, né? Porque essa vivência da liberdade responsável nos leva à vivência da moral. Então a gente quer chegar até Deus no fim da vida. Mas Hum. aí, se de repente a gente não sabe separar moral e moralismo, a gente cai nesse risco. Então, como é que a gente pode desenvolver essa consciência saudável, né? Para não ser nem relativismo e nem escrúpulo. A vivência da moral, ela está relacionada tanto à questão da consciência, né, como você está falando, e a gente pode dar um foco nisso, mas também está relacionada à vontade, né, humana, que decide também. Então, seria insuficiente a gente falar somente da consciência, do conhecimento, né, do perceber o bem, né? Porque, como diz São Paulo, né, o bem que quero fazer, não faço. E o bem que eu quero evitar, acabo por cometer. Aham, Né? uhum. Romanos 7, não é porque eu sei de cabeça, não, é que eu pesquisei antes, né, para fazer a live. Romanos 7, 18, 19, né? Certo. Então, a consciência vai ser iluminada antes de tudo, né? Porque às vezes a gente fica pensando, vou estudar bem moral, né? A gente também precisa estudar bem, isso é verdade. Uhum. Mas a luz moral verdadeira vem do relacionamento com Deus, que no fundo é a revelação da verdade. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ele está dizendo que é no relacionamento com Ele que nós encontramos a verdade, que nós encontramos o caminho, que nós encontramos a vida. Porque, Aham. no fundo, as decisões morais, né, tanto em termos de consciência quanto em termos de vontade, vão depender da força dessa relação, da força da fé. Né? Quando fui interrompido aqui, estava falando de Pilatos, né? Então, Pilatos foi interpelado em uma situação, ali na condenação de Jesus, uma situação muito difícil a nível moral, né? Que ele se sentiu, assim, bem inclinado a libertar Jesus. Sim. Ele foi vendo, tu és o rei dos judeus, né? O meu reino não é deste mundo, ele foi ficando inquieto, mas na hora da pressão do povo, ele cedeu, não teve a vontade forte. E a consciência, ele perguntou, o que é a verdade? Ou seja, se desresponsabilizou tanto do conhecimento da verdade, quanto da força de decisão que uma decisão moral exige de nós, né? Enfrentar tantas coisas para seguir o caminho correto. Né? É claro que essa resposta poderia ser bem mais longa, né? Porque depois vem a iluminação da consciência pelos estudos, estudar bem, por exemplo, como base o catecismo da igreja, né? Para a gente ser bem iluminado nos conceitos. Mas sempre a gente vai ter na vida assim, situações que os conceitos não vão resolver. Quem vai resolver é a relação com Deus que me ilumina
E aí dá aquele conhecimento mais difícil, que é a sabedoria, né? A gente saber decidir na vida prática do dia a dia, né? Então seria uma caminhada de duas pernas, né? Uma perna dessa intimidade com Deus, que vai me iluminar para cada situação, por mais detalhada que seja, junto com o estudo da moral em si, que também é importante. Talvez se eu só estudar, eu vou virar um intelectual vazio, né? Que leva tudo na lei, talvez, mas junto com essa intimidade com Deus, eu conseguiria discernir cada situação da forma como ela é apresentada a mim. Exatamente. É o dom do discernimento no Espírito, né? Uhum. Ter a ação do Espírito Santo para tomar atitudes morais corretas. Tá? A Uhum. ciência da moral, ela está muito ligada à espiritualidade, né, na teologia. Uhum. São dois vértices assim, são dois lados da mesma moeda. Uhum. Uhum. Então, duas formas de dizer que a gente quer ser santo, viver uma vida moral e viver uma vida espiritual profunda. As duas coisas estão juntas. Uhum. Padre, o mundo de hoje, ele tende a não enxergar mais a igreja como referência de moral. A gente é tido como retrógrado, né? Então, qual é o papel do cristianismo hoje para a sociedade em relação ao ensino e o testemunho da moral? É relevante ainda? Porque o mundo não quer mais nos ouvir em geral, né? Então, qual é a relevância que nós temos hoje ainda e qual é o papel do cristianismo para a sociedade? Então, bom, como diz o Papa Francisco, né, a gente precisa ser uma igreja humilde, né? E a gente começa a humildade dizendo que o mundo também, né, não absolutamente, mas também rejeita a moral por culpa nossa também. Uhum. Por quê? Porque nosso Senhor Jesus Cristo, quando foi ensinar o caminho do Evangelho, da Boa Nova, ele foi muito pedagógico, né? Ele soube começar pela linguagem do povo, mostrando que todos eram amados, pelos milagres, pelo olhar compassivo, pela bondade do coração de Deus. É preciso seguir essa dinâmica pedagógica, porque assim a pessoa se sente amada e aí sim ela vai perguntar ao mestre, né, como prosseguir. Uhum. Uhum. Às vezes a gente errou como igreja porque inverteu, né? Errou nessa perspectiva. A gente chegou com a moral, ao invés de chegar com o relacionamento com Deus. Então, o homem que se torna moral é o homem que se sente amado. Não é o contrário. Ser primeiro um homem moral para depois ser amado. Essa inversão, na história da igreja, ela é fatal, né? Em alguns momentos ela foi maior, um erro maior, pedagógico, em outros momentos foi um erro menor, né? Isso se enquadraria como o moralismo? Esse hábito de impor leis e querer que os outros obedeçam? Exatamente. Um dos aspectos do moralismo é tirar da moral essa dinâmica relacional. Muito bom. Colocar um conceito seco dentro da cabeça da pessoa. Isso é moralismo. Por mais que, às vezes, até o preceito que a pessoa está usando e dizendo, né, é até certo, né? Sei lá, um casal que está brigando e você não pode separar, você se casou na igreja e tal. Isso aí é a lei pela lei, né? Não vai fazer isso aí. Uhum. Dá para pegar para esse casal, rezar por ele, dizer, vamos caminhar juntos, vamos procurar se entender, vamos rezar, vamos deixar Deus agir, vamos ter paciência, vamos caminhar juntos. E aí, mais na frente, eles começaram a se sentir amados, apoiados, acolhidos. Não, o caminho certo não é a separação. Vamos em frente, vai dar certo. Entende? Sim. Nós precisamos realmente reaprender isso, porque por várias vezes a gente vê aí como a gente vai perdendo a noção, né? Então é importante relembrar esse aspecto relacional que a moral tem, e não de imposição.
Muito bom, padre. Então, esse seria o caminho que a igreja, né, e nós, membros da igreja, leigos, né, sacerdotes, todas as pessoas da igreja deveria aderir. Esse ensino moral através de uma relação. Muito bom. Padre, existiria assim um passo a passo que a gente pode seguir para que a gente possa ser sadio nesse aspecto e crescer no aspecto da moral e não do moralismo? Olha, eu diria, não diria um passo a passo, mas eu diria elementos importantes para uma espiritualidade sadia, na busca de acertar o caminho, né? Porque no fundo a moral é essa busca, acertar o caminho, Uhum. uma decisão certa na hora certa. Acho que a primeira coisa é partir da misericórdia, partir da certeza de que eu tenho um Deus que me compreende, que me perdoa, que me dá a graça de recomeçar. Porque quem é que enrijece? É aquela pessoa que quer ser moralmente correta na força do pulso humano, né? O moralista é esse. E às vezes o próprio Papa Francisco já tem nos advertido, né? Para ter cuidado com esse novo gnosticismo, novo farisaísmo, que fica olhando para a fé a partir somente de preceitos morais, né? Então, confiar na misericórdia de Deus dá à pessoa aquele, vamos dizer, aquele conforto interior de olhar assim, caramba, a meta da santidade é muito alta, é muito maior do que eu, mas eu tenho um Deus que vai me ajudar. Eu tenho um Deus que vai me perdoar. Eu caí, né? Tem gente que não consegue lidar com as quedas, né? Eu caí. Mas é preciso confiar em Deus que Ele me perdoe e me dá a graça de recomeçar. Por quê? Porque aí eu vou entendendo que a meta é alta, mas Deus vai me ajudar. É muito importante isso, porque senão a gente até vai arrefecendo nas metas altas, sabe? Sim. Uhum. Começando a pensar assim, não, é impossível mesmo, a gente tem que viver desse jeito aqui. Não, isso aí que a igreja diz também é um exagero, porque, afinal de contas, quem é que consegue? E Jesus dizia, né? O que é impossível ao homem é possível a Deus. Sim. Então, ser moralmente correto é impossível ao homem, mas é possível a Deus. Então, eu diria que, pelo menos aí, esse tópico da confiança da misericórdia em Deus, da misericórdia de Deus, né? É fundamental para se ter esse equilíbrio, assim, não cair assim numa espécie de supervalorização dos preceitos, né? Tem alguns jovens que estão indo por essa linha e a gente vê muito que, na verdade, são tensões de uma pessoa que não consegue se resolver e, às vezes, Aham. pelo lado do se enrijecer, sabe? Uhum. Uhum. E talvez ter essa visão sobre si mesmo, de que eu posso errar, posso recomeçar, posso acolher a misericórdia de Deus. Se de fato a gente tem essa experiência, a gente também olha para o próximo dessa forma, né? Quer dizer, se Deus me perdoa, Deus também é capaz de perdoar aquele irmão que falou isso, que fez aquilo. Isso abre o coração, né? Padre, agora você falou assim sobre essa questão de, ok, eu acolho a misericórdia de Deus, Deus me perdoa sempre, mas tem gente que acha que começa a diminuir os mandamentos da igreja, né? Como você falou, mas isso é muito difícil, não é para viver assim. Isso é um risco que às vezes a gente vê acontecer. Deus tem paciência comigo, Deus é misericordioso, então eu vou me permitir fazer isso. Então eu vou esperar até a próxima confissão e estou livre para viver, para ferir esse aspecto moral, esse mandamento. Ou seja, a pessoa cai numa armadilha, né? Uma espécie de autossabotagem. Como é que evita isso? Então, primeiro em relação à confissão, né? Esse relaxamento assim de consciência, porque a pessoa diz, bom, daqui a pouco eu me confesso mesmo, então eu vou me jogar aqui na lama, depois o padre me perdoa, né? A confissão, ela apaga a culpa, né? Deus perdoa absolutamente.
mas ela não apaga a pena. Entende? Uhum. Uhum. Todo pecado, ele tem, além da sua culpa, a sua pena. Uhum. No fundo, trocando em miúdos, é aquilo que a gente já falou, é a consequência do pecado. Sim. Então a pessoa diz assim, eu estou com raiva, eu vou logo soltar aqui os cachorros, porque, afinal de contas, depois eu me confesso, eu vou dizer logo é tudo aqui, vou brigar com todo mundo e tal. Mas aí destruiu os relacionamentos. Você foi lá no padre, se confessou, foi perdoado, mas os relacionamentos estão destruídos. Isso. E o padre foi como resolver, né? É. Aham. Então, Aham. o pecado ele tem uma pena também. E aí é preciso pensar nisso também. E aí, da mesma forma, em relação à misericórdia, né? Que a confissão é essa grande expressão da misericórdia. Mas em relação à misericórdia, Deus perdoa. Mas aquilo está marcado no coração, aquilo que você fez. Sim. Fica marcado na alma, né? Aham. Uhum. A misericórdia não apaga as consequências. Né? Aliás, Aham. faz parte do amor de Deus e da liberdade que Deus deu ao homem, deixar o homem viver dentro da lei existencial. E Sim. aquilo que eu faço tem consequência. Aham. Uhum. Então, Isso. Volta lá para o que você falou no começo. As nossas ações têm consequências. exatamente. E ficar se apoiando só na moral ou só na misericórdia, como se isso fosse me resolver, né? Bom, isso é um pilar de sustentação, sem dúvida. Mas não vai resolver porque Deus também não vai tomar a minha liberdade de decidir. Eu só posso ser santo se eu também me decidir por ser santo. Aham. Uhum. Então, é uma dinâmica bem... Para quem está enfrentando mesmo assim a ferida do pecado, né? Aham. Seja Uhum. é bem difícil, né? Assim, é uma luta onde a pessoa pende para a misericórdia, aí depois pende demais para tentar lutar com as próprias mãos, né? E tudo. É preciso ter paciência. Né? Paciência, perseverança, que a gente vai vencendo. Vai vencendo, porque Deus vai. Padre, existem algumas ideias também que dizem assim: por que sofrer tanto tentando lutar contra um pecado, ah, se você poderia simplesmente viver a sua vida do jeito que você quiser? Muitos jovens até têm medo de entregar a sua vida a Deus porque pensam que estariam perdendo a sua juventude, perdendo as decisões, né? Perdendo as alegrias, os gozos da vida. E aí eu pergunto para ti, a pessoa que ela segue uma moral, ela tem uma vida mais restrita do que outras pessoas que não vivem essa moral? Eu estou restrito, eu estou perdendo a minha juventude, por exemplo, eu estou perdendo oportunidades na minha vida de casado, né? Se eu viver uma determinada moral? Certo. Bom, aí eu vou puxar assim para um lado do conceito de felicidade, né? Depende do grau de exigência que a pessoa tem em relação à felicidade. Eu me lembro que quando eu estava na minha adolescência mundana, né, que eu também tive uma adolescência mundana, um período curto, ali dos 14 aos 16, né, eu fazia tudo que eu queria, mas eu também era verdadeiro comigo. Quando chegava no domingo à tarde, eu dizia, eu não sou feliz. Então, e para mim, por mais que eu fosse mudando, mas eu entendi assim, bom, felicidade tem que ser uma coisa que fique, tem que ser para sempre, tem que ser estável. Ah, não vou gostar de ir aqui para esse forró aqui, fazer uma maravilha, porque eu tô que quero e tal, não sei o que, né? E no outro dia tá angustiado. Ah, não, então para mim isso não tem felicidade. Eu era bem verdadeiro em relação a isso. Então, se a pessoa quer viver no mundo com essas felicidades momentâneas, oscilando entre felicidades e tristezas, então ela pode seguir esse caminho muito arriscado, né? Como a gente disse, vai restringir, na verdade, a liberdade dela por causa dos vícios do pecado. Ela cada vez mais vai fazer coisas que não quer fazer, né? Porque ela vai estar aprisionada. Né? Uhum. Mas se a pessoa enfrenta aquela dificuldade primeira,
e dizer, caramba, essa aqui é uma subida, né? Vou ter que fazer uma subida aqui desse monte, né? Mas ela diz, vamos lá, a vida é desafiante, a gente tem que construir. Aí ela vai começando a experimentar de uma felicidade estável. E não é a felicidade dos sentidos, né? Como dizem de São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, os místicos, né? Não é a felicidade do gozo dos sentidos, né? Mas é a felicidade da paz da alma, que está relacionando-se com Deus. Agora, é claro que esse nosso discurso aqui ele é muito interessante, mas se você vai conversar com uma pessoa mundana, ela vai pensar desse jeito, a gente vai pensar desse jeito aqui, Isso. e vai dizer assim, tá sem jeito. Não, tem um jeito. Qual é o Tem jeito, padre? pessoa que consegue tocar lá no fundo do coração dessa pessoa e dizer, eu te amo, que é Jesus. Jesus consegue fazer a ponte de mudança de uma mentalidade para outra. Porque ao invés dele chegar dando as recomendações morais, ele diz, eu te amo, tu és meu, né? Achei interessante essa série aí que estão fazendo aí sobre a vida de Jesus, como é o nome, rapaz? É bem conhecida aí que está Ah, do aplicativo, né? ativa, cara. Pescadores de homens. Não, Lembrei, o pessoal. Não, o pessoal no chat, lembra aí alguém? como é, Tiago? É, The Chosen. The The Chosen. Chosen, isso. Achei muito bem feita essa. É uma ficção, claro, né? Assim, é uma leitura para completar o que não tem no Evangelho. Ninguém não pode afirmar que aquelas cenas ali são verdadeiras, claro. Aham. Mas ele colocou, assim, uma personalidade em Jesus que eu achei muito verdadeira, sabe? Aquele homem bom, que chegava perto e conquistava. Ele era assim, entende? Então, a linguagem para o mundo não é ficar, ó, tu tá errado, não sei o quê, não sei tá certo. É chegar junto e dizer, você não está só, eu quero te ajudar. E eu conheço um Deus que pode te ajudar também. Né? Aí a pessoa, naqueles, por mais, eu já fui evangelizar aqui, né, aqui em Fortaleza, já fui evangelizar no Dragão do Mar, né, que é ali, Sim. e é um dos pontes da night, né, no sábado. Então você vai evangelizar, ninguém quer ver te ouvir. Né? Para falar a verdade, você passa a noite e não pesca nada. Então, você planta muita semente para o domingo à tarde, sabe? Aham. Para o domingo à tarde. Aham. Porque o cara tá ali na vibe dele e tal, então nem liga, o cara tá dizendo, mas aquilo ali vai entrando, né? Jesus te ama, tem alguém que te acompanha, no meio de tudo e tal. Quando chega no domingo à tarde, aquela dor de cabeça, aquela ressaca do caramba, aí diz, rapaz, será que aquele padre falou não era verdade mesmo? Então Deus procura os momentos assim para entrar na vida das pessoas e colocá-las no caminho certo. Acho que é por aí. A nossa missão é lançar semente, né, padre? Aonde a semente vai cair é com Deus, né? E anunciar a boa nova, né? A boa notícia. Aham. Uhum. Jesus era muito pedagógico. E nós, como cristãos, às vezes perdemos espaço porque não somos pedagógicos. Não somos pedagógicos. Sabemos. Outro dia eu vi um vídeo do Andrea Bocelli. Achei legal. Ele cantando na pandemia, lá no Duomo de Milão. Sim. E ele começava o vídeo dizendo assim, ao invés dele puxar todo aquele discurso católico e tal, não sei o quê, ele dizia, eu sou apenas um homem que acredita que o mundo precisa se renovar. E é por isso que eu acredito na Páscoa cristã, que é um símbolo da morte para a vida. E é por isso que eu acredito que nós passaremos desse momento de grande tristeza para um momento de grande ressurreição. E começou a cantar. Daí, para mim, eu disse, caramba, como é que o cara conseguiu dizer tudo? Perfeito. Palavras. Não ficou cheio de discurso, porque você precisa acreditar, porque Jesus é a salvação. Discurso belo,
todo mundo entende, não impôs nada a ninguém, porque a pessoa pode ser budista, vai achar bonito o que ele está dizendo. Sim. Pô, o cara tem convicção do que ele acredita. Né? Se a gente tivesse essa face bondosa, pedagógica, propositiva, né? E soubesse falar o que tem de bonito na nossa fé, a gente já tinha conquistado muito mais. E não deixa de ser uma abordagem confessional, né, padre? Exato. Porque também não é... A gente não quer fazer amizade com o pecado, a gente não quer ser conivente com o que é imoral, né? Mas a gente pode transmitir o que é bom de uma forma bela, como o Bocelli fez. O mundo de hoje ele é relativista, né? Ele não acredita assim, muito no conceito de tudo, mas ele procura referência, sabe? Uhum. Porque como o relativismo gera, tudo bem, abre esse leque assim para a pessoa fazer o que ela quiser, né? Mas por outro lado, né, do outro lado da moeda, tá a desorientação, né? Então as pessoas se sentem muito livres, mas totalmente desorientadas. Sim. Então quando elas encontram uma pessoa que encontrou o caminho e que mostra para elas a beleza desse caminho com a verdade, né? Porque esse negócio tem muita água com açúcar também, né? Como você está dizendo aí, né? Confessional. Uhum. Muita água com açúcar, né? O pessoal também olha assim, sai, é igual a minha, ele tem a verdade dele, eu tenho a minha, né? Cada um siga para o seu caminho. Mas se você chega com a convicção de fé, né? E mostra que aquilo dali te tocou de verdade, dá um testemunho de que a tua vida mudou e que aquilo é próximo, a gente não precisa impor nada a ninguém, né? Não precisa, às vezes tem gente que vai evangelizar e aí quer que a pessoa saia convertida, né? Assim, tem que amar e deixar, né? Deixa livre. Só vale se sair chorando, né, padre? É. Tem que deixar livre, tem que amar e deixar livre. Interessante. Tem uma mulher que eu evangelizei na Suécia, uma cabeleireira, né? E ela disse assim: por que vocês chamam Deus de homem? Por que é ele? Por que é rei? Por que é senhor? Por que não é ela? Por que não é neutro? Aí eu peguei e disse para ela: olha, de fato Deus ele é puro espírito, né? Um espírito não tem sexo, né? Espírito é feito de vontade, de inteligência, né? Claro que Deus vem ao mundo e se faz conhecer através de Jesus Cristo, né? Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você está com um amigo, você se importa se é homem ou mulher? Ou você se importa de gastar um tempo bom com seu amigo? Aí ela, não, claro que eu me importo se a pessoa é minha amiga. Se eu gostar dela, nada disso importa. Aí eu, então, se Deus for seu amigo, como ele é o meu amigo, a gente não precisa estar brigando se é ele, ela ou neutro. É meu amigo, então o importante é que eu gaste um tempo bom com ele, né? Experimenta isso, né? Seja amiga de Deus. Muito legal, muito legal. E padre, eu não saberia entrar num debate teológico de por que Deus é ele, ela ou neutro, mas partindo da amizade que a gente tem com ele, a gente consegue conversar com o mundo de hoje. Na verdade, é uma interrogação um pouco de quem não conhece muito, né? Porque e você respondeu melhor do que essa resposta aqui que eu vou dar. Se eu tivesse dado essa resposta, tinha gerado uma confusão, né? Ou talvez tivesse consolado, né? Mas, por exemplo, o que a gente chama de o Espírito de Deus, na língua hebraica, é Aruá, né? Feminino. Uau! Então, é Aruá de Deus, né? Então, Deus não tem esse negócio assim de ficar com um gênero pra lá e pra cá. Não tem problema de chamar Aruá de Deus. Sim, sim. É isso aí que você falou, né? O mais importante é que ele quer se dar inteiramente. Isso. Padre, e aí a gente vai entrando aqui na última pergunta da nossa lista e a gente vai ver se os nossos convidados, né, têm alguma coisa para perguntar também. Mas eu te perguntaria o que a igreja pode fazer, então, para falar sobre moral, para educar e evangelizar
sem parecer uma instituição retrógrada. Sim. Bom, a gente falou um pouco da pedagogia, né? Mas a Sim, gente poderia falar também, né, que a igreja precisa ser humilde e propositiva, né? E não impositiva. sim, A igreja que é considerada, acaba sendo considerada retrógrada, é aquela que quer se impor como dominante cultural, vamos dizer assim, que quer conquistar o espaço social, cultural para si. Uma igreja autorreferencial que quer vencer as outras posições. uhum, uhum, Essa igreja é retrógrada mesmo. sim, entendo. Mas a igreja que quer ser pobre, simples e anunciar com convicção, né, e pobremente propondo ao homem esse caminho de um Deus que é amor e que nos leva ao caminho verdadeiro, né? Então, essa igreja não é retrógrada. Essa igreja compõe à sociedade uma proposta que é lindíssima. Se o homem de hoje não aceita, se o homem de hoje, né? Tem muitos de hoje que aceitam, né? Mas digo assim, se vai ter sempre quem não aceite, normal. É normal, não preciso me Sim, irritar, não aham, preciso condenar, não preciso dizer que é heresia, não preciso aham, excomungrar. uhum, uhum, Preciso amar. Tá certo, você tem outro, você vai seguir por outro caminho, não precisar de mim, eu estou aqui. uhum, A igreja da caridade, é isso que o Papa tem ensinado, a igreja mãe. Né? É dessa forma que nós não somos retrógrados. Porque nós precisamos ser os primeiros a ir ao encontro da necessidade do homem. uhum, Quando a igreja tiver essa conversão pastoral, que o Papa tem convidado tanto, então as pessoas não vão mais dizer retrógrado, porque elas vão se sentir amadas. Poxa, na hora da minha dor, essa pessoa aqui, eu sou de outra denominação, sou segui outra filosofia de vida, mas na hora da dor, quem veio me socorrer foi essa pessoa. Então eu quero ouvir o que ele tem para dizer. sim, A uhum, gente fica retrógrado mesmo, quando a gente não imita Jesus, e ao uhum, invés de fazer a caridade, a gente fica só martelando ali a ideia moral e tal, não sei o quê. Isso não é luz, não é sal da terra, né? isso, isso. Muito bom, padre, muito bom. Padre, o Charles perguntou, em algum momento aqui do chat, ele perguntou assim: o moralismo seria uma espécie de doença da moral? Não, a pergunta é boa, mas a resposta é bem clara, né? Certo, Moralismo é uma doença, não é uma doença, é uma postura errada da pessoa, né? Mas certo. a moral, ela tem todos os seus conteúdos e todas as suas orientações e todas as suas posturas corretas, né? E a pessoa que não segue a moral correta, ela pode pender para dois lados. Ela pode pender para o exagero da exigência, que é Aham, o uhum, e ela pode pender para consciência relaxada, né? uhum, Vamos dizer assim, a banalização, a gente poderia dizer que é a moral autônoma também, né? sim, Que é a moral que cada um vai construindo a sua moral segundo o pragmatismo, né, do dia a aham, dia. uhum, Mas eu entendi o sentido figurado que o Charles certo, falou, mas eu não aplicaria dessa forma. Faz sim, sentido, né? Mas eu aham, não aplicaria dessa forma. uhum. Depois ele falou assim, né, que quem não conhece a Deus é incapaz de ser moralmente bom. Eu sou de acordo. Assim, em partes, né? Vamos explicar bem. Né? A moral da igreja diz que todo homem possui uma semente de bondade, né? E possui também o pecado. Aham, uhum, Não nasce bom, o homem nasce pecador, mas mesmo nascendo pecador, ele possui uma semente de bondade. Então, em muitas pessoas, até talvez em grandes criminosos, sabe? sim, uhum, Alguma atitude boa. uhum, Agora, o que o homem não consegue sozinho é se tornar santo. Porque aí, santo é aquele que, em todas as suas atitudes,
consegue ou pelo menos procura ser bom. É diferente. Uhum. Uma atitude boa, qualquer pessoa consegue ter. Sim. Mas permanecer na bondade constantemente, aí isso é obra do Espírito Santo. Uhum. Independente, e é interessante isso da semente, né, da bondade, porque tem gente que talvez seja de outra religião, nasceu em outra cultura, bem distante, nunca tenha visto, tenha ouvido o nome de Cristo, mas você, nem por isso, aquela pessoa é moralmente má. Isso. Aí a gente, assim é a pessoa, assim são determinadas culturas, né? Tem Uhum. culturas que são muito pregressas, tem Uhum. culturas que são muito voltadas para os valores. Se a gente pegar, por exemplo, a cultura grega, né? Sim. Antiga, aquela cultura ali que veio antes de Jesus, de Aristóteles, Platão, era Uhum. muito voltada para virtudes, né? Uhum. Claro, Uhum. não era uma cultura imaculada, mas Uhum. é diferente a gente pegar um libertinismo dos anos do 68 ali, né? Sim. E ver uma cultura que surgiu totalmente promíscua, né? Sim. Então, o mal e o bem vão tentando ali encontrar espaço, e isso atinge de forma diferente as pessoas, as culturas, e aí vai. É. Agora, uma coisa que fica bem relevante do que você falou é que a igreja ela precisa apresentar a Cristo como uma proposta. No fim das contas, nós estaremos lá para socorrê-los. E é isso que vai atrair. Né? Mesmo a gente vendo essa cultura, né, relativista, essa cultura agnóstica, né, que tem se levantado e se fortalecido cada vez mais, ainda assim, você disse que nós devemos ser aqueles que estaremos lá para socorrer e ajudar, e no momento certo a verdade vai brilhar, né? Exato, exato. Porque o início e o fim da moral, né? Quem resumiu foi o próprio Jesus. Uhum, Né? uhum, Qual é o principal mandamento da lei? Perguntaram, e que ele respondeu, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo é tão importante quanto o primeiro, amarás o teu sim, próximo. sim, Ali começa e ali é o fim, no fim termina a moral. No sim. fundo, é o amor. Só que, claro, é o fim é o início e o fim, e no Aham, meio não tem um amor assim meio adocicado, né? Que tudo, tudo é amor. Né? Não, aham, tem uhum, conteúdo de amor bem concreto, e é a pessoa de Jesus Cristo, quem é que sim, deve ser e tal. aham. Para finalizar, o Charles faz a seguinte pergunta, né? A moral é sinônimo de santidade? Não, eu diria que a moral é o delineamento das atitudes corretas, né? E aí, seguir uma vida moral é um dos elementos para chegar à santidade. Um dos elementos. Porque, na Sim. verdade, para se chegar à santidade, é, gosto de resumir a santidade, como dizem os místicos, com união com Jesus Cristo. Né? União de vontade, né? União de pensamento, não Uhum, dá um sobre a terra. Santidade é uma pessoa, é um santo, que é Jesus. Né? E aí, dentro disso, faz parte, se você pegar ali Mateus, né, o Sermão da Montanha, Mateus de 5 a 7, são todos preceitos morais bem exigentes, né? aham, Eles mandam até tirar o olho, né? Então, sim, a moral é bem importante, mas é um dos elementos nesse caminho. certo. Padre, foi muito importante essa nossa conversa, né? Distinguindo moral e moralismo, conversando sobre como a gente pode transmitir a, a, a moral da igreja, né? Os valores cristãos, católicos para o mundo de hoje. É muito importante ver, principalmente, não sei para o pessoal que está assistindo, né? Mas a moral como algo relacional e não imposto. E isso serve como um norte para a gente a partir de hoje, né? Para repensar qual é a abordagem que a gente tem utilizado para conversar com o mundo de hoje. Eu acho que esse é um ponto fundamental. E a humildade, né? A humildade de saber acolher quem pensa diferente, né?
Então, de fato, muito rico. Infelizmente, né, a gente vai acabar agora, um pouquinho antes do tempo, porque às vezes, quando a live cai, a gente não consegue deixar salvo. Então, a gente termina um pouquinho antes para eu conseguir colocar no IGTV e as outras pessoas poderem assistir depois. Padre Denis, muito obrigado. Foi muito bom. Vou falar Deus te abençoe, mas eu vou pedir para você dar a bênção. Deus te abençoe. A gente pode terminar, Padre. Você pode dar uma bênção aí para a gente, né? E a gente encerra por aqui. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão da Imaculada Conceição e a proteção de São Miguel, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Grande abraço, fiquem com Deus. Muito obrigado, Padre. Até mais. Pessoal, muito obrigado também pela presença de vocês aqui até o fim. Já disse, né? A live vai ficar salva e aí você pode ver com mais atenção, né? Fazer as anotações, levar para a sua oração, conversar com outras pessoas sobre o tema e próxima semana a gente continua ainda nesse tema da moral. Então, espero ver vocês na próxima semana, quarta-feira, no mesmo horário. Meu nome é William, foi um prazer estar com vocês. Deus abençoe a todos. Shalom.